Você sabia que uma das formas mais inteligentes de enriquecer a sua redação é usar acontecimentos reais para construir seus argumentos? Pois é, hoje eu quero te mostrar como um caso recente, que é o processo judicial contra o jogo Roblox, pode ser usado como repertório e argumento em praticamente qualquer tema que envolva tecnologia, infância ou responsabilidade digital. Em setembro de 2025, o New York Times publicou uma reportagem que chocou o mundo inteiro. A mãe de um adolescente norte-americano processou a empresa Roblox por homicídio culposo, depois que o filho de 15 anos, autista, tirou a própria vida. Mas antes de pensar em usar o caso, é importante entender por que ele é tão relevante do ponto de vista argumentativo. Afinal de contas, nós estamos aqui no mundo da produção de texto. Um jovem chamado Ethan Dallas jogava Roblox desde os 7 anos de idade. Dentro do jogo, ele conheceu um usuário que se passava por uma criança, mas que na verdade era um homem de 37 anos. Esse homem o manipulou, o assediou e o chantageou até que Ethan entrou em colapso emocional. Meses depois, ele então atentou contra a própria vida. O que a mãe argumenta no processo é o seguinte: a própria estrutura do jogo, que permite a entrada de adultos em uma plataforma voltada para crianças, criou um ambiente que possibilitou o crime. Ou seja, o problema não está só no comportamento de um predador, mas na negligência da empresa ao não proteger adequadamente os seus usuários. E aqui está o primeiro ponto que você pode transformar em argumento para a sua redação. O primeiro argumento que você pode lançar a mão aí é: falta de regulação e responsabilidade das empresas de tecnologia. Esse caso mostra que as empresas digitais não podem mais se esconder atrás da ideia de neutralidade tecnológica. Anota essa dica aí, hein? Neutralidade tecnológica. Elas não são apenas ferramentas, elas criam ambientes que influenciam o comportamento das pessoas. Quando uma plataforma é projetada para o público infantil, mas permite livre acesso de adultos, há uma falha de design e de ética empresarial. Na redação, você pode usar esses exemplos para defender que o avanço tecnológico sem supervisão gera riscos sociais, especialmente para os menores. E a ausência de leis específicas para regular ambientes virtuais favorece abusos e crimes digitais. Quer ver como isso cabe em um tema? Imagine uma proposta como os limites da liberdade nas plataformas digitais ou a responsabilidade das big techs na proteção dos usuários vulneráveis. Nesse caso, o processo contra o Roblox se encaixa como um exemplo concreto de descaso corporativo. Argumento 2: a vulnerabilidade infantil no ambiente digital. O segundo ponto forte desse caso é o impacto sobre a infância. Mais de 40 milhões de usuários do Roblox têm menos de 13 anos e, mesmo assim, a empresa não possui filtros eficazes para impedir o contato direto entre adultos e crianças dentro da plataforma. Isso reforça a ideia de que a infância digital é exposta e desprotegida. Os pais não conseguem acompanhar tudo. As escolas ainda não prepararam as crianças para o uso seguro da tecnologia. E o Estado não acompanha a velocidade com que as novas plataformas surgem. Esse raciocínio serve para perfeitamente temas como a infância na era digital, os desafios da proteção infantil no mundo virtual ou ainda a influência da tecnologia na formação das novas gerações. Veja que ao citar o caso, do Roblox, você não precisa se alongar, basta que você tenha cuidado na estrutura do texto e escreva algo mais ou menos assim, ó. O recente processo movido contra a empresa Roblox nos Estados Unidos, após o suicídio de um adolescente vítima de um predador online, evidencia como a ausência de filtros de segurança e de controle parental eficazes coloca crianças em riscos dentro de plataformas voltadas justamente ao público infantil. Pronto, você apresenta um fato atual, relevante e que comprova sua tese. Argumento 3: o papel do Estado e das políticas públicas. Outra linha de raciocínio possível é discutir a responsabilidade do governo, a responsabilidade do Estado. Afinal,
se essas plataformas atuam com milhões de usuários menores de idade, né, ali menores, abaixo ali dos 18 anos, elas deveriam seguir protocolos internacionais de segurança e fiscalização contínuas. Mas o que a realidade mostra é bem contraditório. As leis estão sempre atrasadas em relação à tecnologia. E os órgãos públicos ainda não têm mecanismos suficientes para fiscalizar ambientes virtuais de larga escala. No caso do Ethan, só depois da tragédia é que procuradores e juízes começaram a investigar a empresa. Isso demonstra que a punição vem sempre depois do dano, né, e não aparece ali como uma ação preventiva. Esse tipo de reflexão pode ser usado em temas como a eficácia das leis na era digital, ou ainda o papel do Estado na regulação da tecnologia, ou os desafios da proteção da infância nas mídias sociais. Vários temas aí que você pode usar. Quarto argumento: a dependência emocional e social gerada pelas plataformas digitais. Há ainda um aspecto psicológico muito relevante, né, que precisa ser considerado nessa discussão: o próprio vício que essas plataformas criam. A mãe do Ethan afirmou que mesmo depois de descobrir o assédio, deixou o filho continuar jogando, porque ele era viciado no Roblox. Isso mostra que essas plataformas não apenas entretêm as crianças, elas mantêm os usuários conectados por estímulos constantes. E essa dependência digital agrava a vulnerabilidade emocional, especialmente entre jovens que buscam aceitação social no ambiente online. Em temas como a influência das redes sociais na saúde mental dos jovens ou os efeitos psicológicos do uso excessivo da tecnologia, esse caso pode servir de argumento para demonstrar a manipulação emocional, né, desses usuários. Quinto argumento: a ética no design das plataformas digitais. O último ponto, e de alto valor argumentativo, é a questão da ética no design tecnológico. A empresa Roblox alega que possui verificação de identidade e de idade e sistemas de moderação. Mas esses mecanismos podem ser facilmente burlados. E, no fundo, o que está em jogo é uma pergunta ética. Até que ponto é aceitável lançar um produto para crianças sem garantir que ele seja realmente seguro para crianças? Esse tipo de reflexão serve para temas bem mais amplos, né? Como a ética na inovação tecnológica ou os impactos sociais do avanço digital sem regulação. E o caso do Roblox ilustra exatamente isso. Inovação sem ética é risco disfarçado de entretenimento. Então, depois de tantos argumentos, eu quero que você perceba que você não precisa citar dados complexos, nem decorar leis, números, códigos ou frases inteiras de pensadores. O importante é que você entenda determinadas circunstâncias, determinados fatos e o sentido social desses casos e como você pode usá-los para sustentar a sua tese com autoridade e autoria, que é muito valorizado nos processos aí que englobam a produção de textos dissertativos. Casos como o do Roblox mostram que a tecnologia, especialmente, ela não é neutra. Ela pode aproximar pessoas, mas também pode destruir a vida delas. E em uma redação, quem consegue mostrar essa consciência crítica demonstra exatamente o que as bancas querem ver: maturidade intelectual e capacidade de análise social. Então, da próxima vez que aparecer um tema sobre tecnologia, redes sociais ou infância, lembre-se desse caso aí que eu acabei de te contar. Transforme esta notícia em argumento, transforme uma tragédia em reflexão e transforme o seu texto num texto que mereça a nota máxima. Nos vemos em próximas notícias.